Oi! Nessa aula eu quero começar um pouco diferente. Quero começar com uma pequena fábula de Eduardo Galeano que sugere uma pedagogia do olhar. Ela diz assim, ó. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadonga, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas dunas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava lá, frente dos seus olhos. Foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de tanta beleza. E finalmente, quando conseguiu falar, tremendo, gaguejou, pediu ao pai: Pai, me ajuda a olhar. Gostaram? Hoje a gente vai começar a nossa aula dessa forma. Aprender a ver o que não se estampa de imediato. Vamos aprender a olhar durante a nossa formação como professora. E eu acho que eu ampliaria até para a nossa vida inteira, né? Tivemos pouco tempo para ter acesso ao sensível. E ainda nascemos e vivemos numa época extremamente consumista, imediatista e com muita tecnologia que dificulta, então, o acesso a esse tipo de experiência sensível. Quem é sensível é visto como vulnerável. Mas, gente, isso é totalmente ao contrário. Quanto mais vivenciamos o encontro com o sensível, mais nos tornamos poderosos. Sendo assim, né, gente, a educação estética é a proposta desse curso, é formar professores de infâncias capazes de criar um novo modo de envolver a arte do sensível, na arte do olhar, para as pequenas coisas, para as paisagens, para o rosto de uma criança, uma florzinha, um suspiro. Mas é um desafio diário que os professores que estão transicionando entre a pedagogia transmissiva para a pedagogia participativa é confuso até, né? Porque como promover uma participação sem eu ter vivido isso na minha trajetória escolar? Como? Você deve estar se perguntando. E aqui eu já vou te dar a resposta simples e direta, vivenciando isso na pele. Né? Aprendemos na teoria e na prática que nós, professores, precisávamos ser instrutivos, hierárquicos, controladores, que ele parte do conhecimento, né? E as crianças, né, aprendem, ou melhor, absorvem, né? E a gente sentiu isso durante anos na nossa pele. Mas o contrário também precisa ser feito, né? Então, você precisa sentir na pele a transição de uma pedagogia participativa para vivenciar, então, ela na prática. Mas isso requer esforço da nossa parte. Eu dou meus 50% e você dá os seus 50%. Então, aí nós chegamos aos 100% na nossa formação estética. E com os avanços das pesquisas em educação de infância mais especificamente, da neurociência, da neuroeducação e também por experiências como a de Reggio Emília, na Itália, e como nós vimos na aula passada, né, nos avanços das nossas normativas. Precisamos, então, mudar de forma coletiva essa nossa concepção de olhar para as infâncias. Mas o coletivo, ele se faz do individual. E mudar o olhar para as infâncias precisa primeiro, como olhamos para nós mesmos como professores. Eu acredito numa pedagogia participativa, em cooperação. E com a conscientização de que a aprendizagem é mais eficaz através da participação, mais do que nunca precisamos nos formar esteticamente. Então, só assim a gente vai descentralizar o poder, vamos aprender a escutar, vamos valorizar a autonomia não só física, mas intelectual, para aprendermos a trabalhar, então, em equipe, para que entendamos que é melhor ser um professor interlocutor, né? Ou seja, que escuta, analisa e interpreta as situações, que é melhor do que ser um professor ditador e transmissor. E uma formação estética para o professor de infância é fundamental para ele lidar com a imprevisibilidade do que se vê, do que se escuta, do que se sente. Quando o professor amplia suas percepções, provoca nele as suas opiniões e leva, então, ao exercício de escolha.
Mas vamos pensar na nossa trajetória na docência, tá? Será que existiu ou existe um momento em que uma pessoa se torna professor? Será que ao receber o diploma de licenciatura de pedagogo, ali ele se torna professor? Ou será que se torna ao ser contratado por uma escola, por uma instituição de ensino? De que maneira a gente pode demarcar um momento que essa constituição do ser professor ela acontece? Será que é algo instituído, dado por alguém ou por uma instituição? Ou será que é algo construído que vai se fazendo, montando e desmontando de acordo com as vivências de cada pessoa? Segundo Pereira, ser professor não é vocação, não é identidade, não é destino. É produto de si, é a busca pela formação acadêmica. Caminha no sentido de buscar modos de apropriação e ativa dessa marca em consonância com as singularidades que constituem o campo da existencialização do indivíduo. Essa experiência, como tantas outras experiências, vão diariamente nos constituindo. A Beatriz Trueba, nesse livro aqui, ó, nomeia essas nossas experiências, a nossa constituição como currículo oculto, nesse livro aqui, Espaços em Harmonia. Muitas vezes, quando você fala, ou quando você pensa na sua turma, você pensa somente nas crianças, mas como se nós não fizéssemos parte daquela turma. Gente, nós somos um grupo. Não são vivências deles, são as nossas vivências. Não é o que eles aprendem, é o que nós aprendemos. Nós não estamos à parte do processo, né? Nós somos o processo. Mas você deve estar se perguntando, como eu posso ampliar, então, as minhas vivências para que eu possa ser uma professora de infância melhor? Vamos viver e olhar para tudo, dentro e fora da escola. Muitas vezes, quando a gente pensa em experiências estéticas, a gente pensa em música, em literatura, em cinema, em arte, mas elas também estão na vida cotidiana. A experiência singular pode acontecer em situações mais simples, como uma refeição, uma conversa, um brincar, um jogar, ou mesmo sentindo a brisa do vento, estando na praia, sentindo a chuva. O que faz a experiência ela ser singular não é a grandiosidade do local, é a eficiência da ação, a habilidade sagaz de superar obstáculos. E se essa experiência for vivida de forma inconsciente, ou seja, anestésica, lembra de anestesia, quando a gente não sente nada? Se a gente vive de forma inconsciente, então, né, ela não vale de nada. O que importa é estar nela por inteiro, não automatizada, seguindo um ritmo comum, né? Mas é seguindo um ritmo próprio, sensível, onde fazer e o perceber caminhem juntos, alimentando a experiência na sua qualidade, né? No sentido pleno. Eu quero te fazer uma proposta, tá? Nesse momento, tá? Aonde você estiver assistindo essa aula, olhe em volta. Procure algo que te chame a atenção. Algo que te chame a curiosidade de investigar. Se pergunte, se questione sobre essa tal coisa, podendo ser um objeto ou não, tá? Reflita, traduza esse sentimento numa linguagem. E aí, não precisa ser uma palavra, tá? Pode ser um desenho, pode ser digital, pode ser corporeamente. É importante você vivenciar essa nutrição estética. Faça isso por 1 minuto. Eu vou colocar aqui 1 minuto para você parar mesmo, para prestar atenção sobre essa coisa ou essa não coisa e traduzir numa linguagem não verbal ou verbal, ok? Vamos esperar 1 minutinho de silêncio.
E aí, o que você sentiu? Conseguiu? É difícil ficar um minuto, né, em silêncio, prestando atenção em algo, refletindo, porque a gente não está acostumado com isso, a gente está acostumado com respostas, né? E a gente precisa tirar esse tempo para refletir. Isso vai ampliar as suas percepções estéticas. E ainda, para continuar na sua autoformação estética, né, eu acredito que você possa ainda mais ampliar e apurar o seu olhar. E eu vou trazer algumas sugestões, né? Por exemplo, para ampliar o seu olhar, vá a lugares que você nunca foi, coma comida que você nunca comeu, faça caminhos diferentes, visite museus, fale com novos vizinhos, escute outros estilos de música, assista novos tipos de filme, desenhe, pinte, borde, vá a teatro se tiver oportunidade, bibliotecas públicas, viaje, dance, cante, pule, faça exercício, faça coisas que você nunca fez. Assim você vai estar ampliando. Agora, para apurar o olhar, é fazer isso que a gente fez, essa parada de 1 minuto, né? Pode ser de 1 minuto a 5 minutos por dia. Sente em frente à natureza e olhe. Gente, e a natureza não precisa ser floresta, não precisa ser mato, precisa ser verde. O que é a natureza, né? Vá à praia, não só pegar sol, se você tiver oportunidade, mas vá à praia para meditar. Não tem praia? Montanha. Não tem montanha? Rio. Não tem rio, lago, cachoeira. Chuva. Não tem nada disso. Olha para o céu. Olha uma formiga. Olha os animais de estimação. Uma obra de arte. Uma pessoa andando. Um bebê. Um pássaro voando no céu. Medite nem que seja, gente, 1 minuto por dia, tá? Importante você ter a consciência que você está fazendo isso, que você está meditando, tá? A sua nutrição estética ela precisa ser diária. É igual se alimentar e beber água todo dia, né? Você precisa não, você não pode comer uma quantidade ou beber uma enorme quantidade de água e ficar dias sem beber, né? Porque de alguma forma você vai estar perdendo vitamina e vai estar se prejudicando de alguma forma. É importante todo dia você beber aquela água, uma quantidade, né? 2 litros por dia, comer, se alimentar, para que você mantenha então a sua vida em equilíbrio. A gente sente quando a gente não está comendo direito, ou se hidratando direito, quando a gente já está praticamente sem essas vitaminas. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer, então, ampliar ainda, nutrir o nosso sensível. É importante essa nutrição diária, de 1 minuto. Não consigo, não conseguiu fazer todo dia? Um dia sim, um dia não. Não conseguiu fazer um dia sim, um dia não, uma vez por semana. Mas é importante que você faça isso com consciência, que você esteja fazendo isso. E não somente, eu fiz hoje, será que eu fiz hoje? Não, é com consciência. E assim, gente, como eu comecei essa aula com uma fábula, eu quero terminar com uma fala da Luciana Osteto, que diz o seguinte: é necessária uma formação que contemple as experiências estéticas capazes de revelar o ser da poesia presente e esquecido no professor. Até a próxima aula.